Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Excel e hoje nós vamos falar de uma função bem avançada que na verdade também pode ser considerada bem básica e até mesmo bem intermediária, vai depender da forma como você utiliza. A função que nós vamos falar hoje na verdade você já até estudou um pouco sobre ela, que é a função localizar. Se você fez o modo intermediário, você com certeza passou por ela utilizando naquela aula que a gente trabalhou com a função direita, com a função esquerda, extraímos parte do texto, às vezes queríamos remover, por exemplo, numa cidade que estava escrito lá o nome da cidade, sinal de hífen e o nome do estado. A gente queria remover só o estado ou só a cidade, a gente conseguiu fazer essa remoção ou tirar caracteres indevidos de um texto, a gente fez isso tudo numa aula lá do nível intermediário. Hoje nós vamos mostrar o poder dessa função para outros recursos. Então eu tenho uma tabelinha simples aqui, eu vou fazer uma série de cadastros e aqui tem uma questão bem interessante, né? Eu vou usar a função localizar para fazer uma validação de e-mail, que vai servir para a gente como exemplo apenas, e você pode depois estar utilizando essa função com outros propósitos. Por exemplo, eu vou colocar aqui um e-mail qualquer, no caso aqui o meu, vou colocar um e-mail menor, né? ci.com. Então tá aqui, ó, né? claudio@ci.com. Eu quero procurar a posição do arroba, que é o primeiro caractere que eu tenho aqui. Então eu vou usar a função localizar, só para você relembrar como é que ela funciona. Qual que é o texto procurado? Eu vou informar aqui que é o arroba, entre aspas, dupla. Quando você está informando um texto, tem que ser sempre entre aspas dupla. Se esse texto vai vir de uma célula, você referencia a célula, e não precisa de aspas dupla. Se fosse, por exemplo, B3, aí não precisaria de aspas dupla, ok? Ponto e vírgula, aonde que você vai procurar esse texto? Eu vou procurar nessa célula, ponto e vírgula, qual que é o número inicial. Então você pode estar informando aqui, por exemplo, que o número inicial é 1. Então temos aqui o número 1. Então temos aqui o resultado, ó. 8 é a posição onde está o arroba. Se, por exemplo, eu viesse aqui e alterasse o meu nome aqui, ó, removesse alguns caracteres, ele ia me trazer a nova posição do arroba, certo? A partir desse momento você já sabe a posição do arroba. Nós vamos fazer o seguinte, você vai vir aqui agora na validação, vai colocar igual, aí a gente vai fazer o seguinte, você vai colocar a função localizar, você vai procurar o seguinte, você vai procurar o arroba, tá? Mas de novo, sim, de novo, você vai procurar o arroba, e aí você vai fazer o seguinte, você vai procurar onde? Nesse texto, ponto e vírgula, e aí você vai dizer o número inicial que você quer procurar o arroba, vai ser 1. Vamos fechar parênteses e vamos dar enter, tá aqui, ó, número 8. Agora, olha que interessante, quando eu der, por exemplo, aqui um sinal de mais, e eu usar a função localizar de novo, e eu procurar, por exemplo, aqui o ponto, que é o do ponto com ali, vamos fazer a mesma coisa, colocar localizar, abre parênteses, abre aspas duplas, ponto, fecha aspas duplas, ponto e vírgula, você vai marcar aqui novamente essa célula, que é onde você vai procurar, só que em vez do número inicial agora, presta bastante atenção, quando você procurou a primeira vez, você colocou o arroba, você colocou para procurar o número 1. Quando a gente colocar aqui o arroba agora, né, aliás, arroba não, o ponto, a gente vai começar pela posição de origem onde está o arroba. Vamos fechar parênteses, só para a gente ver isso aqui. Olha só, deu 21. Por quê? Porque a soma desse valor com esse valor, né, foi 8 aí, mais a quantidade de caracteres depois do arroba, deu 21. Agora, olha que interessante, vou fazer uma pequena inversão, vou pegar isso daqui, opa, aqui tem um erro, ó. Não tem erro, não, tá certo. Então, vou selecionar aqui, vou recortar, e vou colocar aqui, ó, antes desse localizar. Nós vamos colocar aqui localizar e vou colocar um sinal de menos agora. O que eu estou fazendo? Eu estou querendo saber quantos caracteres tem do ponto até o arroba, ou seja, eu estou querendo localizar o ponto primeiro e eu quero saber quantos caracteres tem dele até o arroba, tá? Isso é o que eu quero descobrir agora. Bom, para isso, eu não preciso mais estar informando aqui a posição inicial. Eu posso estar colocando aqui diretamente o número 1. Vou dar um Enter. Olha só, eu sei que tem 5 pontos de diferença, tem 5 caracteres de diferença do arroba até ali o ponto, certo? Bom, só que tem um detalhe. Olha o que acontece se eu vim aqui, por exemplo, e colocar aqui, eu queria mostrar para vocês isso aqui, eu colocar um ponto aqui. Vai ficar negativo ali. Então, por isso que eu coloco como marca inicial
Ao invés de marcar aqui do ponto 0.1, eu vou marcar o E2, que vai ser o que? Onde está o arroba. Então esse ponto aqui ele vai ignorar. Explicado para vocês? Olha só, continua sendo 5, por mais que eu tenha um ponto aqui, ó. Poderia ter um ponto lá no começo, mas ele vai ser sempre aquele ponto depois do arroba. Poderia ser o ponto aqui, ó. Aí sim, olha lá, um ponto logo após o arroba. Bom, agora que a gente já sabe que o ponto funciona para calcular, a gente já tem uma função, olha só, que coisa simples. Localizar menos localizar. Qual que é a dificuldade dessa função? Nenhuma, né? Estou mandando localizar o ponto e estou mandando localizar o arroba. Se a gente fosse dividir em duas partes, seria mais ou menos isso aqui, ó. Vou apagar isso daqui, seria localizar aqui o ponto, e aqui eu vou colocar de novo, só que eu vou colocar em vez de ponto o arroba. Eu colei as duas funções, tá? Só pra gente, vou colocar a fórmula T, só para explicar para vocês. Não se preocupe com tanto de coisa que eu estou fazendo aqui, não, porque é só para mostrar para vocês como a função funciona primeiro. Então olha só como é que é simples. Eu coloquei aqui, ó, localizar ponto lá no D2, tá? Com base no E2. E localizar o arroba, tá? Com uma questão aqui que é lá no D2, eu vou simplesmente mudar aqui uma questão aqui, ó. Vamos colocar aqui 1. Muito bem. Então, tá aqui, ó, né? Então eu vou procurar aqui o valor com base no 1. E aqui eu vou procurar aqui o valor com base no E2, certo? Começando aqui pelo E2, qual que é a posição? E quando eu fizer a remoção, aqui, quando eu pegar esse camarada aqui, menos localizar, aspas duplas, arroba, ponto e vírgula, nessa célula, aí eu vou ter esse resultado. Bem, é isso que está acontecendo aqui. Função fórmula texto para me mostrar como é que está funcionando. E aí não importa se eu vou ter, por exemplo, o ponto aqui. Para ele não importa. Certo? A única coisa que afeta, no caso, é a posição do arroba. Mas o ponto depois do arroba não tem problema nenhum. Bom, agora que eu já sei que a posição vai ser sempre o número 5, eu tenho que definir, por exemplo, qual que é a informação que deve ser o valor mínimo para um domínio. Nos sites por aí falam que o valor mínimo tem que ser 3 caracteres. Mas vamos supor que, por exemplo, tem empresas no Brasil aí com 2 caracteres. A gente sabe de algumas. Então a pessoa tem um e-mail, às vezes com apenas 2 letras depois do arroba. O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos ir aqui antes de tudo e vamos colocar, vou arrastar isso daqui para um outro lugar. Essa função vou colocar aqui bem para frente um pouquinho, só para a gente trabalhar sossegado aqui. Vou vir antes de tudo, aliás, eu vou apagar aqui por enquanto, depois a gente coloca de novo. Vou vir antes dos meus dois localizar, que são formas simples de fazer, né? E eu vou colocar aqui a função se. Olha só que legal. Se isso daqui for menor ou igual a 3, aliás, menor não, maior ou igual a 3, ponto e vírgula, vou dar um OK. Ó, maior ou igual a 3, OK. O que vai acontecer agora? Eu vou tirar o ponto. Ele vai dar esse erro. Toda vez que der esse erro, eu vou colocar um se erro aqui antes dele. E depois de tudo, eu vou colocar aqui um e-mail inválido. Então, só para a gente entender aqui, eu vou dar um Alt Enter aqui. Vou vir aqui depois de tudo e vou dar mais um Alt Enter. Então, se erro, abre parênteses, aqui eu botei a função se, o localizar menos localizar. Só isso. Caso isso aqui seja verdadeiro, ou seja, se a subtração desse menos esse dê mais ou exatamente igual a 3 ou um pouco mais, ok. Caso contrário, vai retornar um erro. E quando ele retornar um erro, eu vou emitir a mensagem e-mail inválido. Olha que legal. Então, se eu vim aqui, por exemplo, agora e colocar o ponto, ok, e-mail ok. Se eu vim aqui agora e colocar, por exemplo, um ponto aqui, ainda é e-mail ok. Se eu colocar, por exemplo, um ponto aqui, ainda é ok. Mas se eu vim agora e colocar um ponto aqui, olha só, ele me retornou um e-mail inválido. Se eu vim aqui agora, falso, né? Deixa eu até corrigir ali, ó. Ele funcionou a função aqui, só que aqui a gente tem que colocar o seguinte também, ó. Vamos copiar isso daqui, Ctrl C. Vamos colocar aqui dentro da função se, eu esqueci do valor se false. Pronto, e-mail inválido. Então, ó, ok, né, que tinha os 3 caracteres. Agora aqui é inválido. E também se tiver aqui, ó, também é inválido. Tem que ter alguma coisa entre arroba e ponto.
Show de bola, né? Então nós temos aqui um e-mail validado, então a gente pode ter outros testes aqui. E olha que legal, só pra gente... Opa, faltou aqui, o que faltou? Tá, é porque na verdade aqui todos eles estão sem o se erro. Vou colocar aqui, ó. Se erro. E depois de tudo aqui a gente coloca um ponto e vírgula, aspas, aí. Pronto. Então já está funcionando, né? Na hora que você digitar aqui, ó, ele já vai funcionar. Ó, tá funcionando. Perfeito? E aí você pode criar outras validações depois. E aí você pode criar outras validações depois tranquilamente. Se você quiser também, você pode vir aqui e fazer uma validação de dados, por exemplo, né? Você pode estar selecionando aqui essa planilha e, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, olha, se eu selecionar essa parte aqui desses dados, vou vir aqui na guia dados, vou vir aqui em validação de dados e vou colocar aqui um personalizado, onde, por exemplo, nesse intervalo aqui tem que ser ok, tá? Tem que ser igual a ok. Por exemplo, aqui tem um exemplo de função bem interessante. Vou dar OK. Agora olha que interessante. Por exemplo, eu vou vir aqui e vou tentar dar Enter aqui, ele não vai deixar. Então eu vou vir aqui, cloud, dar Enter, ele não deixa eu fazer o cadastro. Eu tenho que colocar tudo corretamente. Aí beleza, cloud, olha lá, não aceita. Eu vou vir aqui e vou colocar, por exemplo, aqui, ó, Maria, não aceita. Tem que colocar tudo corretamente. Ó, pelo menos o ponto ali, ó, ponto .net. Aí ele aceita, certo? Então, fiz uma validação de dados que não permite que você cadastre o e-mail inválido, combinando o poder da função localizar com, aqui no caso, os recursos que você está utilizando de validação de dados. Isso aqui é só para mostrar para vocês um pouco do poder dessas funções quando utilizadas de forma criativa. Isso aqui foi só um exemplo. A função localizar já tinha sido explicada para vocês anteriormente, né? Ela serve para encontrar a posição de um determinado caractere dentro de um texto, como por exemplo, só para a gente ter a visão conceitual. Melhor. Uberlândia, Minas Gerais. Então, se eu quiser localizar aqui, ó, igual localizar, eu quero localizar o hífen dentro desse texto, começando a partir do 1. Então, tá ali a posição 12. Se eu vir aqui e mudar o hífen de lugar, ó, ele muda também. Então, a função localizar ela tem esse objetivo, buscar um caractere dentro de uma cadeia de caracteres, ou seja, dentro de um texto. E eu posso utilizar essa técnica para criar validações como essa, para, por exemplo, não permitir que um e-mail falso seja cadastrado na minha planilha. Gostaram da aula de hoje? Lembre-se de continuar praticando, treinar bastante, que nas próximas aulas a gente vai utilizar novamente essa função localizar, principalmente nas aulas de fórmulas matriciais. Eu espero que vocês tenham gostado e nós nos vemos então nas próximas videoaulas. Um grande abraço e até lá!